Oi, sétimo ano. Hoje nós vamos estar falando de como funcionam os vulcões. É o capítulo 27 do livro de vocês, a página 153, tá? Como funcionam os vulcões, como surgem os vulcões, na verdade, né? Como eles funcionam? Os vulcões, eles são estruturas geológicas em terra ou no oceano, que geralmente se formam onde há placas tectônicas. Placas tectônicas são placas que a gente encontra na nossa crosta terrestre, abaixo da nossa crosta terrestre, que influencia em alguns movimentos no nosso planeta Terra, tá? Existem mais de 500 vulcões ativos e espalhados. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês de um vulcão, onde a gente tem as principais partes de um vulcão, tá? A lava, a chaminé principal, a chaminé secundária, o cone, o magma, a câmara magmática, nuvens de cinza. Eu vou falar sobre cada um deles para que vocês entendam, né? O formato de um vulcão ele está associado à maneira como o magma sai da cratera e se solidifica ao seu redor. De maneira geral, a estrutura de um vulcão ela é composta pelas seguintes partes. Eu vou dizer cada uma delas para vocês. A câmara magmática, ela é um reservatório de magma, tá? Onde é encontrado sob o vulcão. O magma é ele que faz a pressão sobre a rocha, criando rachaduras, por meio de fazendo o quê? De que o magma suba, tá? Aí nós temos a chaminé, que é um canal de passagem para o magma, levando da câmara magmática até a superfície terrestre. Depois nós temos a cratera, que é a abertura principal do vulcão, por onde sai a maioria do magma para a superfície. Logo em seguida nós temos o cone. O que é o cone? Ele é o corpo do vulcão, né? É onde se forma, ele é formado através do acúmulo de lava, aonde o magma ele sai desse cone e depois em seguida ele se solidifica. Aí é que forma a estrutura, o formato do vulcão. Normalmente é em formato de cone, tá? Normalmente, nem sempre ele tem esse formato. Nós temos depois aí o magma e a lava, o material formado por rocha derretida sob temperaturas muito altas que acende pelo vulcão durante a erupção. Isso é que nós chamamos de magma. A lava foi o que eu já falei para vocês anteriormente. É quando o magma ele sai do cone, entra em contato com o ar, se solidifica, aí forma a lava, tá? As nuvens de cinza e gases, durante a erupção também, saem fragmentos de rochas, cinzas, poeiras e principalmente gases. Alguns deles são o vapor de água, o dióxido de carbono e o dióxido de enxofre, tá? Como ocorre a erupção em um vulcão? A maioria dos vulcões eles se formam no encontro de uma placa tectônica. Quando uma placa mais densa mergulha por baixo da outra, que é menos densa, aí é que ocorre uma movimentação dessas placas, uma trepidação dessas placas, desculpa. Com a movimentação das placas e a elevada temperatura lá embaixo na Terra, a pressão sobe, a câmara magmática ela é aumentada e uma grande quantidade de magma ela é movida para cima, que é expelida pelas aberturas do vulcão junto com a fumaça de cinza e de rochas. Aqui tem exatamente a imagem para que vocês possam estar verificando. Aqui é uma placa tectônica e essa aqui é uma outra placa tectônica. Essa aqui é menos densa, essa aqui é mais densa. Ela sendo mais densa, ela acaba com esse movimento aqui, fazendo com que essa placa tectônica forme umas rachaduras. E esse magma, esse calor que está aqui no interior do nosso planeta, ele acaba sofrendo pressão, fazendo com que haja a erupção do vulcão, tá? É possível a gente perceber quando um vulcão está em atividade ou se vai ocorrer uma erupção facilmente. A gente pode ter vestígios ou de um tremor ou através de um gás, um cheiro, tá? Os vulcões e a formação das rochas. As rochas elas são construídas por minerais e compõem a crosta sólida da Terra. Esses materiais eles formam os continentes, o fundo dos oceanos e os mares. O conjunto de todas essas rochas no nosso planeta a gente chama de litosfera, tá? As rochas
elas passam por processos contínuos de transformação, o que a gente chama do ciclo das rochas, tá? Quando ficam expostas na superfície terrestre, a ação da atmosfera, do clima, vento, água, seres vivos, é um conjunto de fatores químicos, físicos e biológicos que atuam sobre esse material, sobre essa rocha, que constituem e transformam por meio de decomposição e desintegração. Ah, como assim, professora? Eu não entendi muito bem. Vamos ver a imagem deixa eu colocar na imagem primeiro para que vocês entendam. Aqui nós temos uma imagem de um vulcão. O que acontece? O vulcão, ele solta a lava dele, certo? Nessa lava sai fragmentos também, pedaços de rochas, que formam as rochas ígneas, tá? Logo em seguida, acontecem as rochas sedimentadas. E depois nós temos as rochas metamórficas. Como assim? Vou explicar para vocês. O movimento com que, no caso, eles fazem, ao longo do tempo, as rochas elas são desgastadas e elas sofrem erosão. Elas são transportadas e depositadas em locais diferentes. Então, algumas delas elas vão sofrer com o tempo, elas vamos dizer um sanduíche, elas vão fazendo um sanduíche de uma rocha com outra, de uma rocha com outra, que formam essas rochas sedimentares que a gente chama. As rochas ígneas, elas também são conhecidas como rochas magmáticas. Por que rochas magmáticas? Porque elas vêm quando elas saem do cone do vulcão, elas resfriam e solidificam e formam essas rochas magmáticas, tá? Algumas delas possuem uma composição de alumínio e ferro, cálcio, sódio, potássio e magnésio, tá? Algumas, nem todas. O estudo desse material fornece informações sobre a profundeza da Terra, já que as rochas metamórficas se formam a partir das transformações da composição na estrutura de rochas já existentes. Então, nessa imagem que eu mostrei até anteriormente para você, como eu disse, através da erupção vulcânica saem rochas ígneas aqui, ou magmáticas, como muitos conseguem falar. Em contato com o ar, elas se solidificam. Se solidificando, elas vão penetrando no solo. Se não houver nenhum intemperismo com o tempo ou alguma ação humana de retirar essa pedra, elas vão fazendo um sanduíche, uma em cima da outra. E é onde elas formam essas rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares são exatamente isso. É como se fosse uma pedra sobreposta na outra. E as rochas metamórficas são o quê? São essas rochas sedimentadas modificadas, que aí formam essas rochas metamórficas. Então, nesse capítulo eu falei para vocês o vulcão, como funciona o vulcão, né? Como que surge a lava lá de baixo, as partes principais de um vulcão e a formação da rocha com o ciclo das rochas que a gente viu aí. Espero que vocês tenham entendido. Tenham uma ótima semana. Não deixem de fazer os exercícios.